E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Estatais, pra gente começar. Nossa. Vocês teriam estatais na carteira durante o governo do PT? Quer começar, Chag? Cara, quero o que eu tenho. Eu tenho o Banco do Brasil, tá com uma alta bem expressiva ainda na minha carteira. Caiu nos últimos dias bastante, né? Eu realizei um pouquinho antes das eleições. Só que o Banco do Brasil ele tá tão barato e tá pagando dividendos e ainda tem uma perspectiva tão boa que ele ainda tá ali na carteira. Tá? E eu tenho Sanepar também, mas eu não sei se vai impactar tanto. É estadual, né? A entrada do Lula. Mas de uma carteira grande que eu tenho, o único ativo é o Banco do Brasil e ainda tá com uma alta pagando dividendos. O Banco do Brasil ele tá tão barato que eu acho que ainda tem que ficar de olho. Agora, a depender de quem vai entrar lá, o que vai fazer, aí a gente pode olhar com outros olhos. Mas começar a aportar agora, eu não sei se eu faria, não. Eu acho Das que estatais. principalmente Petrobras. Hoje já tivemos aqui declarações sobre a distribuição de lucro, né? Você pode entrar falando isso. Então, Que beleza. a gente sabe que o maior escândalo do mundo foi na Petrobras. É uma mina de dinheiro. Eu não posso acusar ninguém, né? A gente não pode nem acusar do que a pessoa é culpada hoje em dia. Então eu não vou acusar do que vai acontecer no futuro. Mas eu acho muito difícil não ter nenhum rolo no futuro na Petrobras. Porque é muito dinheiro, é muita diretoria, é muita coisa. Já estão falando em refinarias. É próspero, tudo né? mais. Então é um- fácil de... É um negócio assim que provavelmente vai ter rolo ali. Não sei se você quer falar. Até dos dividendos de hoje, né? Que já teve declaração. Qual que Só foi falando de a- Petrobras aqui, Ah, tá. Petrobras no Banco do Brasil, em 12 meses subiu 44%, paga 9,3% de dividendos, então realmente está muito atrativo e é uma empresa que ela está sendo negociada com desconto frente ao seu valor patrimonial. 73% aí do seu valor patrimonial, ou seja, é mais barato comprar Banco do Brasil na bolsa do que tentar fazer um do zero no final das contas, né? Então, uma empresa barata. Você Só que você não acha que R$10 você... por 7. Exatamente, mas você não acha que tá caindo num viés? Porque você falou, eu tenho, vou segurar, mas se eu não tivesse, eu não comprava? Não é melhor vender, então? Então, exatamente isso. Por isso que eu vendi um pouquinho. E hoje eu não aportaria muito no Banco do Brasil. Mas é o que eu te disse. Tá tão barato. Ainda tá abaixo do valor justo e pagando dividendo e tendo um lucro muito grande. Você vai segurar, E então. aumentando... Não, ele tá aumentando a carteira. Porque o que acontece com o Banco do Brasil? Ele tem agro, que é um segmento muito bom. Ele tem crédito consignado, que você tende a ter uma inadimplência menor. E o Banco do Brasil começou a atuar com crédito para os clientes de uma forma que ele não atuava. Então, o cara era cliente do Banco do Brasil e ia pegar dinheiro no Itaú, ia pegar dinheiro no Bradesco. Então, o Banco do Brasil começou a olhar para a rentabilidade do próprio cliente. E isso está dando um lucro absurdo e vem crescendo. Quer dizer, é um banco que tende a continuar bom. Qual seria o grande problema? De repente, uma nomeação muito ruim. Agora, vamos imaginar um cenário médio que me faria continuar aportando no Banco do Brasil? Entra o Meirelles e coloca um nome extremamente técnico no Banco do Brasil. Será que por um ano e meio ele não consegue resistir a toda a pressão política? Porque acho que a pressão política é com o tempo. Vocês lembram do Joaquim Levy com a Dilma no segundo mandato? Não aguentou. Não aguentou, foi muito rápido. Então, agora, caso deem para o Meirelles o comando de algumas coisas com a porteira fechada, eu acho que pode resistir durante um tempo. Petrobras eu acho praticamente impossível darem para alguém de porteira fechada, porque é do partido. Eu recebi aqui, ó, os acordos de leniência, assim que fala? Isso. Da Petrobras recebeu 6,9 Bilhões. bilhões, 6,7 bilhões de volta, né? Do que não foi roubado, né? Não, foi que tinha sido desviado e aí voltou para os cofres da Petrobras. Isso é o que voltou, isso O não que foi o voltou. desviado, né? Desviado Foi o tem que muito voltou, mais. 6,7 bilhões. Mas qual foi a declaração sobre os dividendos da Petrobras? Não, mas eu não vi. Saiu agora, né? A Glaze reclamou Fez um da tweet. distribuição dos dividendos da Petrobras. Ficou chateada que estão dividindo, estão dando muito dinheiro pro... É que o dinheiro é pro povo, tem que ser do povo, não tem que ser dos investidores, né? Curiosamente, o povo é o maior sócio da... E eu sempre falo, falando das estatais, o Banco do Brasil eu acho barato, a gente tem na carteira. Acho que a expectativa é manter, porque tem um fator assim, interessante quando você fala de bancos. Porque bancos no Brasil, né,
é o setor ali que mais entrega resultado. E aí quando você tem um governo que fala assim, poxa, cara, tá dando muito resultado isso daqui, vou tributar, o que é que você faz? Você fortalece o oligopólio já existente. É verdade. Você dificulta a entrada de novos entrantes. Você fortalece os que já estão lá. O Banco do Brasil já está lá. Ele não precisa de novos benefícios fiscais, né, para ele crescer. Não, ele só precisa estar ali. E se você dificulta a vida de outros bancos, vários bancos, inclusive digitais, que estão aí para aumentar a concorrência e pegar um pedaço desses grandes bancos, você só os fortalece. Então, acho que esse é um ponto. Segundo, ele está muito descontado. Terceiro, o maior medo do mercado é que passe, né, com uma indicação não técnica para o Banco do Brasil, que comece a afrouxar as condições de conceder crédito e reduz a taxa, né, de maneira artificial. Só que, poxa, qual que é a expectativa? A maior Nossa, doador do PT é a família um dos maiores, né, do Itaú. do Itaú. Então acho difícil o juro diminuir para Então, concorrer com o banco. Mas aí tem um ponto, né? Por exemplo, Itaú e Bradesco subiram muito na segunda-feira. E aí eu concordo, porque se simplesmente eles vão tributar mais bancos, isso afeta muito mais o pequeno em comparação ao grande. A que tem o gente poder não de vai abrir um resistir. banco, por exemplo. Exatamente. Desistimos do banco. É a chamada tragédia dos inteiros, né? Se você vai criar uma nova legislação, por exemplo, para negócios que fala, ó, todo mundo agora tem que ter 60 dias de férias no ano. Uma empresa grande tem muito mais poder para lidar com isso, até fazer a conta de quantos vai ter que contratar a mais, em comparação com uma empresa pequenininha que tem 2 funcionários, o cara até faz a conta e chega à conclusão que tem que contratar 0,6 funcionário a mais. Né? E aí fica complicado. Ele tem que contratar um a mais, abrir mão de margem, ou ficar com um a menos. Se ele tem menos margem, consegue reinvestir menos, fica menos competitivo. Então, esse tipo de legislação no Brasil, tudo que você faz para piorar um certo setor, ajuda quem é grande, prejudica quem é pequeno e cria um oligopólio no final das contas. Mas sobre o Banco do Brasil, acho que o principal medo é esse, que fez com que ele caísse muito em comparação aos bancos privados que subiram pra caramba. Porque nos próximos 2 anos, o presidente do Banco Central vai continuar sendo Roberto Campos Neto. Só depois que vai entrar alguém indicado pelo Lula. E o Roberto Campos Neto ele veio com uma agenda pró-competição. Surgiu o Pix, por exemplo. Né? O Pix acabou com receita que banco tinha de TED e DOC, por exemplo. Né? Pegou muito rápido. Veio essa questão do Open Banking, compartilhando dados, o que ajuda os bancos pequenos em comparação ao grande, que o grande tem um histórico de dados muito longevo sobre as pessoas, consegue conceder crédito melhor. Ele sabe, Bruno, eu te conheço há 10 anos, para você eu posso cobrar um juros mais baixo. O banco novo que não me conhece, não tinha acesso a dados, ele não poderia ser tão bonzinho, digamos assim, né? Ou não tão malvado, porque os juros no Brasil são altos, na hora de conceder crédito. Agora, se ele tem os dados, ele consegue. Então, eu acho que a gente deve ter uma agenda pelo menos menos pró-competição depois do Roberto Campos Neto. Só que o Roberto Campos Neto é independente do Banco Central. Isso está assegurado, está em lei. Leis podem mudar, né? Mas pelo menos está assim por enquanto. Só que quem tem banco público não precisa do Banco Central. O Banco Central pode manter a Selic em 13 e simplesmente por ingerência política, a Caixa Econômica e Banco do Brasil começar a conceder crédito a rodo. Perfeito. O que iria prejudicar o banco, porque ele vai estar concedendo crédito por juros baixos para pessoas que têm um histórico de inadimplência e não devem pagar, por exemplo. Perfeito. Eu não acho que a gente tem um risco grande disso acontecer com o Banco do Brasil? A gente tem esse risco, eu acho que ele está precificado, tanto é que ele está sendo negociado com desconto sobre o seu valor patrimonial. A gente entra naquele lance lá que se todo mundo espera que algo aconteça, muitas vezes o resultado desse fato, ele não impacta muito o preço, né? E segundo, eu acho que em 2023 a gente vai observar queda na taxa Selic. Então não vai ser um movimento que, se acontecer, vai estar sendo observado somente por Banco do Brasil. Ele vai estar sendo observado por outros bancos. Então, poxa, o Banco do Brasil, você tem uma justificativa lá, tô abaixando, abaixa a taxa de juros, tudo bem, tô abaixando aqui, ó, junto com o Itaú, junto com o Santander e tudo mais. Então, acho que isso, a chance de surpreender positivamente, do meu ponto de vista, é maior do que negativamente. Agora, Petrobras, não, eu acho que não. Petrobras, como a gente tem a expectativa de um ambiente inflacionário desafiador, primeiro lugar, né? Porque, pensa só, o que incomoda mais as pessoas no dia a dia? É você ir no mercado todos os dias e ver uma cebola subindo 120% nos últimos 12 meses, mamão, poxa, arroz, feijão subindo muito, ou você chega lá no mercado e fala, poxa, o PIB, cara, tá devagar, hein? Nossa, olha a taxa do PIB hoje cresceu menos do que o esperado. É o preço ao consumidor. É o preço ao consumidor, é a inflação. Então, olhando as duas estatais, as principais, né? Petrobras e Banco do Brasil, qual que é a maior chance do governo, de fato, interferir num cenário que começa a pintar negativo para ele?
através da inflação, que impacta muito mais a opinião popular do que a atividade, do Através que da o Petrobras PIB. para conter a inflação. Exatamente. Então, para mim, a chance muito maior de acontecer é em uma Petrobras do Petrobras. que no Banco do Também Brasil. acho. Por isso que eu continuo com o Banco do Brasil. É como se fosse o seguinte, aquilo que você está falando do viés comportamental, tá neutro para mim. Olha, e é meio louco, porque Tá negativo, mas tá tão barato que fica neutro. eu acho que o Banco do Brasil tá muito barato, mas tá neutro no momento por causa disso. Só que pelo histórico do governo, ele não irá fazer isso, de diminuir uma taxa, por exemplo, para o Banco do Brasil concorrer com os outros bancos, porque a gente sabe que existe um lobby dos bancos e me parece, eu que vejo, acompanho o mercado, que esse lobby foi pró-Lula. Me parece E que esse detalhe. lobby foi pró-Lula desde sempre, não à toa que os bancos ganharam muito dinheiro mais com Lula. Só uma questão, eu vejo muita confusão aqui no chat da galera falando que o Lula vai taxar os riquinhos, vai taxar isso, vai taxar todo mundo. E como a gente fala aqui sobre economia, é muito curioso como as pessoas se preocupam mais com o que ele vai taxar do que como ele vai gastar, né? Então, uma coisa que vai ter muito impacto é a criação de 13 novos ministérios. Então, ao invés da gente 40% gastar a mais. dinheiro abrindo um postinho de saúde ou botando um ar-condicionado num colégio público, o que você vai fazer? Você vai aumentar a máquina que vai cuidar disso. Quer dizer, é o gasto mais ineficiente que tem. Então, as pessoas deveriam se preocupar menos em taxar e sim como a gente gasta. Só que isso é uma coisa que colocam na mente das pessoas. Se eles dessem dinheiro de auxílio, era muito melhor para a população, que não ia passar no meio do caminho de ninguém, ninguém ia desviar, do que eles gastarem o gasto público, que Isso as que você tá vantagens não falando, são diretas. Durante a pandemia só deu certo a história do auxílio porque foi direto no CPF da pessoa na caixa, via aplicativo, as pessoas abrindo conta, resolvendo, que se tivesse que passar por prefeitura no esquema do chequinho, cara, ninguém tinha Ia recebido. roubar um pouco, né? Ia sair. Inclusive, a Dani Uhum. veio aqui no podcast, ela explicou um Presidente pouco, da Caixa. a presidente da Caixa, de como que Mais aconteceu de esse 60 auxílio. Foi milhões, muito né? Um legal negócio a absurdo forma de que eles pessoas. colocaram em prática. As pessoas têm esse viés de que a mais ministérios é bom, né? Porque agora vai aumentar a qualidade do serviço público exclusivo daquele ministério. Os Estados Unidos tem 15, né? E gabinetes. E, poxa, você pode pegar e comparar qualquer serviço público oferecido por lá e por aqui, né? Qual que você acha que é melhor? A pesca no Brasil é mais produtiva quando a gente tinha o Ministério da Pesca? Ou lá nos Estados Unidos era melhor quando estava embarcado junto num gabinete, né, lá único? Poxa, então você separar em ministérios não é significado de que você vai ter um serviço mais eficiente. É que você precisa alocar, né? Acomodar os aliados, acomodar. a base aliada. E só do Banco do Brasil para terminar, inclusive no primeiro mandato, nos mandatos do Lula, o lucro do Banco do Brasil foi inclusive maior do que a média dos outros bancos, né? Então, poxa, se a gente Pegando o histórico, então não seria ruim manter Banco do Brasil na carteira, apesar dessa nebulosidade à frente. no meu ponto de Já vista. Petro, Agora, Petrobras, né, é uma ação que ela surpreendeu muito esse ano, porque subiu 90%, porque o preço do petróleo esteve muito alto, só que enquanto subiu 90%, pagou 56% de dividendos nos últimos 12 meses. Isso é muita coisa. Petrobras, ela conseguiu, inclusive, pagar mais dividendos do que ela teve lucro. Porque o lucro líquido dela entra, por exemplo, depreciação, né? Então é um número que aparece lá, mas no caixa tem mais dinheiro. Eles conseguem distribuir mais. Só que o que eu acho curioso é que Petrobras também tá mega barata, a empresa. Outro dia saiu a manchete, né? Petrobras bateu o seu maior valor de mercado da história. Só que é nada. Ela deveria valer muito mais. Petrobras deveria ser a empresa mais valiosa da Bolsa, valendo mais de R$1 trilhão. Porque se a gente pega hoje, depois da vitória do Lula, já tivemos uma correção para baixo. A empresa ela caiu nos últimos dias. E ela está sendo negociada a 2,4 vezes o seu lucro. Então, se quer comprar a Petrobras, eles estão vendendo por 2,4 vezes o lucro que eles tiveram nos últimos 12 meses, que foi de 170 bilhões. Então, está valendo uns 410 bilhões de reais. Só que se você olha as petrolíferas internacionais, você pega um ETF lá fora, o XOP, que tem um monte de petrolífera, na média, elas são negociadas por 10 vezes o lucro. Tudo bem, né, que aqui é estatal, tem ingerência, né, pode ter muita ingerência, mas vamos colocar um desconto aí, em vez de 10, que fosse negociada por 8 vezes o lucro, se não tivesse toda essa sombra do que pode vir a acontecer com a empresa. 8 vezes os 170 bilhões, Petrobras era para valer 1,3 tri.
Uhum. Só que era, né? É um potencial que não vai se concretizar, na minha opinião. Sim, porque você pode ter esse múltiplo com relação ao lucro dos últimos 12 meses em que a política de preços ela é alinhada com o preço internacional do petróleo. Mas qual que é o discurso agora? Que a Quebrar política isso. de preços ela tem que ser com base no custo, né, de extração aqui interno. Tudo bem, então você acabou com esse histórico dos últimos 12 meses de lucro, se isso for E a implementado. Venezuela fez isso a longo prazo, acabou o dinheiro da PDVSA para investir. Não dá pra Hoje ela reinvestir. produz menos petróleo que no passado. E detalhe importante, as pessoas falam assim, mas a população... Gente, se é uma empresa estatal, quanto mais lucro ela dá, maior o dividendo que o governo irá receber, né? Então, quanto menos lucro ela dá, e se ela passar a dar prejuízo, quem você acha que vai resgatar? É o governo. E de onde vai ser esse dinheiro? Do meu bolso, do bolso de nós que estamos aqui, do seu bolso. Então, quanto maior o lucro da Petrobras, melhor para o governo federal, tá? Inclusive, quem mais se gasta dinheiro com combustíveis? É a população mais rica do Brasil, né? O pobre, ele não abastece o carro com gasolina. E se ele abastece, ele não abastece semanalmente. Ele tem um carro ali, mas ele utiliza às vezes. A maior parte é transporte público. Tanto é que o IPEA, ele tem a faixa de inflação, né? A cesta de consumo. E gasolina, combustível, pesa muito mais na população de classe mais alta do que da população de classe mais baixa. Você trazer subsídios para beneficiar o preço do combustível, trazer o preço do combustível para baixo, seria basicamente você estar tirando o dinheiro da população mais pobre para você beneficiar o consumo da população mais rica. Não faz sentido de nenhum ponto de vista para mim. Mas, enfim, é o que eu acho que vai acontecer porque é uma decisão de opinião popular. E quando é uma opinião popular, cara, para você explicar é muito difícil, né? Eu tava olhando aqui os dividendos em 2022. Foram 136 bilhões em proventos. 1/3 disso vai para a União. E em 2021 foram 100 bilhões. Fora o imposto Fora os impostos. Fora Não, os impostos. Dá mais de 1 tri se pega os impostos. Se você tem menos lucro, você tem menos imposto para o governo e você tem menos distribuição de dividendo para o governo, né? Então é complicado. Yeah.